Olá, vamos pintar esse chapeuzinho de Messi Cook ou de cozinheiro. Eu quero pintar com caqui, que vai ser a minha sombra, e a base desse chapéu eu vou colocar palha, tá? Então vamos ao preenchimento. Vamos tentar. Não tem mistério nenhum. Gente, desculpa o barulho, mas não tem muito que eu possa fazer. Ó, vou preenchendo com palha. Deixa eu dar uma lavadinha, que eu acho que esqueceu, tá um pouquinho sujo. Tá muito escuro. Ó, vou colocando a cor palha. E puxando. Pra quê? Pra que essa cor fique bem esticada, tá? A minha tinta tá bem mole. Eu gosto dela mais mole, todo mundo sabe disso. Ou se você ainda, que não é inscrito no canal, não sabe, fique sabendo. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, convida outras pessoas a estarem fazendo parte do nosso canal. É muito gratificante vir aqui, saber que vocês estão aqui, porque realmente é por vocês e também por mim, porque cada vez que você ensina, você aprende um pouco mais. Ó, eu tô puxando aqui um pouquinho mais, porque eu quero tampar esse risquinho. Apesar que ele tá muito clarinho e tem lugar nele que eu fiz com a caneta Fantasminha. Só que eu tô tentando deixar que apareça o menos possível. Ó, sem mistério, vou preenchendo. Ah, mas você não deixou espaço. Não, porque ali eu esqueci mesmo, porque é bem grande esse espaço aqui. Então, eu tô botando um pedacinho maior para que eu possa trabalhar um pouquinho menos, tá? Ó, agora eu vou vir com a cor caqui. Aqui, ó, nas dobras, você já vai entender, tá? Aonde não tem luz, automaticamente terá sombra, ok? Aí a minha sombra eu estou fazendo com caqui. Ah, pode ser branco? Pode ser branco. É que eu optei por ser essa cor, tá? Para ser o meu chapéu. Poderia ser rosa, poderia ser vermelho, poderia ser azul, mas eu optei que fosse caqui. Acho uma cor bonita, que eu não uso sempre. Não sei nem por que eu não uso. Ó, eu ando mais um pouquinho, coloco mais um pouco da base e já venho com a sombra. Por que que eu tô vindo já com a sombra aqui? Porque é um espaço maior. Então, eu não quero que seque. Vou esfumando, puxando bem. É uma cor que, assim, se você olhar, parece até o sépia. Mas não é não, tá? Mas pode fazer com sépia também no lugar do caqui. Se você não tiver o caqui, vai pro sépia. Dá certo. Ó. E o segredo aqui é esticar bem, tá? Não deixe de esticar a sua tinta. Ah, mas eu não gosto. Gente, tem coisa que não dá somente pra gente gostar, ok? Ó, aqui tem uma cereja e tem uma dobra também. O cabinho da cereja eu posso cobrir, tá? Eu já vou cuidar da profundidade ali entre a cereja. Mas esse pedacinho aqui, eu vou deixar só a cereja descoberta. Agora eu já venho com o caqui, aqui, ó. E já dou a profundidade. Ah, mas pegou ali... Não tem problema não. Daqui a pouco eu vou pintar a cereja. Vai disfarçar o que eu não deveria ter feito. Ok? Você já vai entender. Depois, para ficar mais intenso, eu vou vir provavelmente com o sépia.
em alguns lugares. Ou até em tudo, mas aí eu vou pensar em. Ó, vou lavar o pincel, tá? Não é por nada não, é porque eu quero continuar com o preenchimento. E se eu não lavar o pincel, essa cor escura do caqui vai predominar em tudo. Ó, volto lá atrás se houver a necessidade. Vou mais pra frente, tá vendo? É aquela pintura que vai complementar a minha pintura. Ah, eu tenho um chapéuzinho aqui de cozinheiro, posso pintar assim? Claro que pode, tá? Esse aqui é projeto de aula, ok? Mas você não tendo também o risco, não quer ficar com esse aqui, mas você quer pintar um chapéu, gente, vai no Google, escreve lá, chapéu de cozinheiro, vai aparecer tantos, com bichinho e tudo. Esse aqui é da Joaninha parte 1, que tá aí. Joaninha não, abelhinha. Tem um vídeo de uma abelhinha. E ela tá usando o chapéu. Então eu vou adiantar o chapéu numa aula, porque depois vai facilitar a minha vida, ok? Ó, tô voltando e preenchendo. Tem partes aqui, ó, que ainda tá precisando de quê? Do caqui. Aqui atrás, ó. Aí eu já vou colocar e vou esfumar. Ele é todo numa cor, tá? Como ele tem divisões, eu peguei primeiro a parte de cima. Essa parte aqui, de baixo, eu vou começar agora o preenchimento, tá? Com a mesma cor, que é o palha, eu vou fazer o preenchimento. Eu poderia ter começado por baixo, porém eu não quis, né? Quis começar por cima. Ó, posso passar por cima ali? Posso, porque ali vai ficar mais suave. Por baixo vai ficar mais intenso. Então embaixo eu vou vir já com o sépia, que eu quero mais escuro, ok? Coloco, viu que eu coloquei uma boa quantidade de tinta. Você pode depositar uma grande quantidade de tinta, porém você não pode deixar de esquecer, né, que você tem que esticar essa tinta. Ó, posso, tá vendo? Tem bastante tinta aqui, mas eu tenho que esticar ela. Eu não posso só colocar ela e deixar. Ah, mas eu vou... Não, não vai não, ok? Ó. Vou vir de um lado, do outro, vou cobrir, daqui a pouco eu faço as divisões, porque aqui não é tão grande. Ah, mas você não já tinha passado em cima? Então, em cima vai ficar mais suave. Então eu posso estar cobrindo. Embaixo vai ficar mais intenso. Ok? E você já vai entender. Por isso eu tô... Eu poderia começar novamente por baixo? Poderia, mas não fiz. Porque aquela parte ali é maior. Ó. Esfumei bastante. Ok? Agora eu vou voltar com o caqui e daqui a pouco o sépia. E dar uma profundidade maior. Ó, aqui, ó, tem uma divisãozinha e aqui tem outra. Ah, mas isso aí tá é isso mesmo, um borrãozinho que eu vou esfumar agora. Tá? Daqui a pouco você vai entender. É um barulho bem gostosinho, que eu espero não atrapalhar a gente. Ó, agora por baixo dessa marcaçãozinha que eu já tinha colocado o sépia ali e deixei mais suave, eu vou vir, ó, com o sépia novamente. O sépia não. Gente, como é que pode esquecer as coisas assim, né?
Meu Deus, o caqui. O caqui, não é caqui não, caqui. Tá? Coloquei. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e começo a intensificar. Ah, mas por quê? Porque só como eu coloquei o caqui em cima, não vai resolver se eu colocar ele embaixo como não resolveu. Não dá divisão, não dá profundidade. Então agora eu vou vir ó, com o sépia e vou dar uma profundidade maior. Ó, um risco, tá vendo? Agora eu vou aqui esfumar, porque essa tinta não pode ficar aqui assim. Você vai conseguir entender. E vai ver que ele deu a dobra que eu precisava. E eu vou esticar o máximo que eu puder, tá? Não adianta só depositar a tinta, eu tenho que trabalhar ela também, ó, de um lado e do outro. Vou pegar um pouquinho também, vou vir aqui em cima. E vou esfumar. Às vezes a pintura ela é simples, mas os detalhes tornam essa pintura rica. Tá? Vou voltar aqui com palha e vou esfumar aqui por cima, para ficar mais suave. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vou continuar dando luz. Luz em quê? Nesse molhado. Meu pincel está sujo com o palha. Ó. Sujou aqui, ó. Eu passo a mão, dou uma limpeza assim mais ou menos, porque quando secar, eu vou retocar, dar uma retocadinha aqui. Se houver necessidade. Volto aqui. Tô usando o branco misturado com o palha. No mesmo pincel. Tá vendo? E aqui, ó, também. Vou iluminar essa parte aqui, ó. Um pouquinho mais do que as outras. Por quê? Porque eu quero que esse chapéu aqui, ele tem uma caída por cima do sépia. Ó. E aqui eu vou limpando o meu pincel. Vamos lá. Vou pegar mais um pouquinho do sépia e vou intensificar essa parte aqui. Ah, mas depois que secar, se houver necessidade, você vai retocar. Por quê? Porque quando seca, ele muda um pouquinho e às vezes você vê a necessidade de mexer mais um pouco. Ó. Ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar desse jeito. Peraí, vou pegar só mais um pouquinho de branco. Só mais um pouquinho. Aqui e aqui. E vou iluminar um pouco mais, ó. Agora eu vou lá em cima, enquanto isso aí dá uma secada, e vou fazer a cereja. Eu sei que nós já estamos cansados de quê? De pintar cereja. A gente... Ai, cereja nunca é demais. E essa cereja é bom de pintar agora, porque essa cerejinha é da mesma maneira que você vai pintar ela, você vai pintar o narizinho. Ok? Vou usar o vermelho escarlate. Eu fiz um outro vídeo e eu pintei o nariz, só que não apareceu. Então, o vídeo acabou antes. Vou usar o vermelho escarlate e vermelho profundo
esse palha e um pouquinho de terra queimada. Ó, vou cobrir com o vermelho. Lembra que eu falei que pegou aqui dentro, mas não ia afetar em nada? Ó, vou cobrir com o vermelho. Escarlate. Qualquer vermelho que você tenha, tá? O meu é escarlate. Agora eu vou vir com vermelho profundo, ou vinho, tá? É porque esse aqui tá em mão e eu não sei onde eu coloquei o meu vinho. Já vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Que não dá quase pra ver. Mas eu já coloco ali porque fica um pouco mais escuro. Bom, essa aí é a primeira parte. Vou tapar aqui as tintas, porque eu tenho um dom muito maravilhoso que é manchar tudo. Depois que a tinta cai, dá pra consertar? Claro que dá, tudo se conserta. Mas se você não estragar, você não vai ter que consertar. Agora eu vou vir com o rústico. E aonde eu coloquei o vermelho profundo, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do rústico. Deixa eu pegar o meu paninho. Ah, mas vai ficar... Claro que não, calma. Ó, e vou puxar para dentro. Ah, mas ficou muito escuro. Calma. Já vai ver que não ficou tão escuro. Aí aquela palha que tá lá, que eu tenho bastante, eu poderia usar o rosa, porém ele tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui. E vou o quê? Esfumar. Eu falei com você que não ia ficar tão escuro? É questão de paciência. Mais um pouquinho. Ó. E esfuma bem. Pegar um pouquinho mais de vermelho. Só para ficar mais, né? E tá aí a nossa cereja. Hoje em dia eu tenho um pé de acerola no meu quintal. E às vezes tem umas acerola muito parecidas com isso aqui. Vou pegar um pouquinho mais de terra queimada. Aqui, ó, nesse pedacinho. Tá vendo? Uma gotinha. E vou esfumar. Porque a hora que o pé estiver carregado, eu vou pegar um e vou colocar perto de uma pintura de cereja para vocês verem. Parece muito. Ela só é mais, aqui é um pouco mais achatado. Tá? E está pronto o nosso chapéu. Aí, você vai colocar... Vou botar o cabinho quando a minha pintura estiver toda completa. Na finalização, eu coloco o cabinho, coloco... Entendeu? Não neste momento. Tem coisa que você tem que correr. Há coisas que não há necessidade. Não tem porquê a corrida. Você vai se desgastar e vai sempre no mesmo lugar. Agora, para adiantar um pouquinho mais, vamos pintar essa abelhinha. O corpinho dela. Ó, preto, amarelo ouro, com amarelo bebê, com caramelo também. Então, vamos lá. Ou melão. Tem aqui... Deixa eu abrir essa tinta aqui. Pode ser o melão também. E eu não vou nem usar amarelo bebê, ó. Amarelo ouro. Deixa eu pegar uma tampinha aqui com um pouquinho de caramelo, que eu não tô achando. Só um pouquinho. Tá, achei a tampinha. Às vezes você perde a tampinha, você pode pegar uma tampinha de refrigerante e colocar a sua tinta que tá certa. E vou usar o palha também, porque o palha está na mão. Eu ia usar o amarelo bebê. Só que não tem necessidade. O palha tá aqui, vamos usar esse palha.
essa parte aqui a gente vai fazer depois, quando tiver sequinho, tá? Vamos fazer o corpinho dela. Ó, vou pegar o caramelo, vou colocar aqui, ó, numa pontinha e na outra pontinha. Não esqueça que é muito pequenininho. E vou puxar, ó. Agora eu vou vir com o amarelo ouro e vou fazer o preenchimento. Não é porque o espaço é pequeno que você não vai trabalhar ele como você trabalharia num espaço grande. Porque o que dá vida à sua pintura são os detalhes, tá? Ó. Aqui eu pintei só com preto. Vou voltar aqui com o caramelo. Aqui. Aqui. E aqui. Aí você vai falar, ué, mas aí por que precisa do palha? Porque eu preciso iluminar. Ó, vou botar um pouquinho de palha aqui, um pouquinho aqui. É como se fosse o quê? O branco. Ou o amarelo bebê. Vem aqui, ó, e ilumina. Aí tá o corpinho da nossa abelhinha. Só peguei um pouquinho mais de caramelo, tá? E vou pegar um pouquinho mais de palha e iluminar. Aí quando tiver sequinha, a gente vai pintar aquela parte lá. Só tô adiantando. Aqui, ó, eu posso vir um pouquinho de palha pra iluminar, ó. Tá vendo como muda? Não é só o branco que você pode estar usando, não. Às vezes você não tem tanto branco assim, você tá vendo que outras cores também te ajudam. Então, fiz uma abelhinha. Depois eu vou vir com o line, vou acertar. Mas, por enquanto, o que nós fizemos? Fizemos chapéu, pintamos com palha, a cocaque e depois intensificamos com o sépia. Iluminamos com um pouquinho de branco misturado com palha. Aí fizemos a cereja. Vermelho escarlate, um pouquinho de vermelho profundo com um pouquinho de terra queimada. Iluminamos com um pouquinho de palha, ok? Aí viemos aqui para a nossa abelhinha. Preto, amarelo ouro, caramelo e um pouquinho de palha para iluminar. Espero ter ajudado e estar ajudando de alguma forma. Beijos, beijos, beijos e até o próximo vídeo.